Abramos a palavra do Senhor no livro do profeta Zacarias, capítulo de número 2. Zacarias, capítulo de número 2. Zacarias vem antes de Malaquias, penúltimo livro do Antigo Testamento. Se você abrir em Mateus, é só retornar um pouquinho, que você já o encontra. Zacarias, capítulo de número 2. Hoje nós vamos dar continuidade, ao tema que nós estamos explorando dos profetas menores que viveram após o período do exílio na Babilônia, que chamaram o povo a reconstruir a cidade de Jerusalém e principalmente o templo local de adoração. E para isso nós estamos fazendo essa série de mensagens, a qual nós iniciamos com Ageu, estamos em Zacarias e a nossa intenção é concluir até Malaquias, vendo esses 3 profetas que viveram aí após o período do exílio babilônico. O chamado do Senhor para o reavivamento espiritual da sua igreja. Zacarias, capítulo de número 2, faremos a leitura a partir do verso 1, que nos diz assim: aquela que é infalível, inerrante e autoritativa, palavra de Deus. Levantei os olhos e vi, e eis um homem que tinha na mão um cordel de medir. Então perguntei: para onde você vai? Ele me respondeu: vou medir Jerusalém para saber a sua largura e o seu comprimento. E eis que o anjo que falava comigo se afastou. E outro anjo veio se encontrar com ele e lhe disse: corra e diga àquele jovem: Jerusalém será habitada como as aldeias sem muralhas, por causa do grande número de pessoas e de animais que haverá nela. Pois eu serei uma muralha de fogo ao redor dela, diz o Senhor. Eu mesmo serei no meio dela a sua glória. Verso 6. Vamos, fujam da terra do norte, diz o Senhor, porque eu espalhei vocês como os 4 ventos do céu, diz o Senhor. Vamos, fuja, Sião, você que habita com a filha da Babilônia, pois assim diz o Senhor dos Exércitos: para obter a glória, Ele me enviou às nações que saquearam os bens de vocês. Porque aquele que tocar em vocês, toca na menina dos meus olhos. Porque eis que agitarei a mão contra eles, e eles virão a ser presa daqueles que os serviram. Assim vocês saberão que o Senhor dos Exércitos é que me enviou. Verso 10. Alegre-se e cante, ó filha de Sião, porque eis que venho e habitarei no meio de vocês, diz o Senhor. Naquele dia, muitas nações se juntarão ao Senhor e serão o meu povo. Habitarei no seu meio, e vocês saberão que o Senhor dos Exércitos é quem me enviou a vocês. Verso 12. Então o Senhor herdará a terra de Judá, com a sua porção na terra santa, e voltará a escolher Jerusalém. Calem-se todos diante do Senhor, porque Ele se levantou da sua santa morada. Amém. Oremos ao Senhor mais uma vez, meus irmãos. Bendito sejas Tu, ó Deus e Pai de todos nós, que pelas Tuas muitas misericórdias tem revelado o Seu amor e a Sua fidelidade através da Tua palavra. Que neste momento, ó Deus, os nossos ouvidos estejam atentos para ouvir a Tua voz. Que o Teu Santo Espírito nos edifique, nos transforme, nos resgate e nos dê, ó Deus, uma viva e gloriosa esperança. Porque todos nós que estamos aqui precisamos ser confortados, confrontados e alimentados pelo Senhor. Que essa manhã seja uma manhã de banquete espiritual
e que o Senhor, ó Deus, fale poderosamente ao nosso coração. E é em nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. A igreja é o lugar em que Deus habita. A igreja é o lugar em que Deus habita. Meus irmãos, essa passagem que nós acabamos de ouvir da palavra do Senhor, ela é a terceira visão que Zacarias tem acerca da revelação que ele tem recebido da parte do Senhor. E é notório aqui a imagem do templo e a relação que ele tem com o povo de Deus. Nós, meus irmãos, cremos que a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela é uma única igreja. Nós cremos que a igreja invisível do Senhor é o número completo daqueles que Deus tem chamado das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós sabemos que existe uma única igreja, porque há um só povo de Deus. Há uma só fé, há uma só esperança, há um só batismo, há um só Deus e Pai de todos nós. E o que isso significa? Significa que tanto os crentes do Antigo Testamento como do Novo Testamento pertencem a um único povo, a uma única nação, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, essa igreja ela é visível através da nação de Israel. Quando nós vemos Israel na antiga aliança da graça de Deus, nós vemos ali a manifestação do povo de Deus. Ao desenvolvimento da revelação bíblica, nós vemos que este povo agora ele ganha uma estrutura mais ampla, o chamado das nações. Agora nós somos o Israel de Deus, o povo de Deus, aqueles que também confessam e confiam no seu nome. Diante, meus irmãos, da revelação bíblica, nós vemos que os patriarcas, eles invocaram o nome do Senhor, abençoaram as suas famílias, essas famílias foram crescendo, se estruturando como nação, e essa nação recebendo o favor e a graça de Deus, estando em aliança com o Deus Yahvé Todo-Poderoso. E o templo, ele faz parte da adoração ao Senhor. Se os irmãos se lembrarem, no Antigo Testamento, Deus ele estabelece primeiramente um tabernáculo, como um sinal da sua presença no meio do seu povo. Quando o seu povo estava numeroso e habitando no Egito, Deus, através de Moisés, foi libertar o seu povo da escravidão. E quando eles peregrinavam no deserto, Deus deu instituições para eles pudessem adorar da forma devida. E essas instituições também envolviam sacrifícios e o tabernáculo ao Senhor, a tenda do encontro, onde Deus manifestava a sua glória, o seu poder e a sua vontade no meio do seu povo. Então, o tabernáculo no Antigo Testamento era o símbolo e o sinal da presença de Deus junto com o seu povo. Este tabernáculo, ele ganhou uma estrutura maior com o reinado de Salomão. Salomão, então, edificou um templo ali para oferecer ofertas e sacrifícios ao Senhor. Mas o próprio Salomão, quando foi consagrar este templo ao Senhor, ele disse na sua oração: como o Deus que não consegue, nem mesmo o céu consegue suportar, ele é tão grande que ele extravasa os limites dos céus, como que ele pode habitar no templo feito por mãos humanas? Mostrando assim que aquele templo era apenas uma representação da habitação de Deus junto com o seu povo. Este templo ele foi destruído por causa da rebeldia de Israel, da sua obstinação. Israel foi levado a cativeiro para a Babilônia, ficando lá por 70 anos. Então, nesse retorno à terra prometida, o templo estando em completa ruínas, depois de 15 anos, ainda ali já na terra prometida, eles vão agora reedificar este templo, que simboliza e representa a presença e a habitação do Senhor junto da sua igreja. Então, o Senhor levanta os profetas para animar o povo, a fim de que eles se dediquem na reconstrução da cidade também
do templo. Meus irmãos, por que eu estou fazendo esse panorama geral? Para que os irmãos possam entender o contexto da passagem pela qual nós encontramos e o principal tema que nós estamos diante. Se os irmãos observarem no capítulo de número 1, nós temos a exortação ao arrependimento, aonde Zacarias vai fazer a sua pregação, a mensagem de arrependimento, para que eles não fossem como os pais deles, que foram obstinados e rebeldes e se desviaram do caminho do Senhor, para que eles não seguissem o mau exemplo dos seus pais. A partir disso, nós temos a primeira visão, que é a visão dos cavalos e do seu cavaleiro. Nessa visão, Deus revela para o seu povo que o seu exército celestial está batalhando em favor do seu povo, que eles não deveriam temer as outras nações, porque o próprio Senhor lutará em favor deles. Na segunda visão, ainda no capítulo 1, nós vemos a visão dos chifres e dos ferreiros, que nós estudamos aqui na Escola Bíblica Dominical. Esses chifres apontando para os governos das nações que subjugaram a nação de Israel. E no capítulo de número 2, então, nós temos a terceira visão do profeta Zacarias, aonde nós temos Jerusalém sendo medida por este anjo. O propósito, meus irmãos, dessa mensagem, nessa manhã, é nos encorajar a nos voltarmos sempre para o Senhor e sermos animados, revitalizados pelo próprio Senhor. A pergunta que nós fazemos de uma forma introdutória é: como que nós temos visto a igreja de Deus? E Deus aqui no capítulo 2 vai revelar a visão que Ele tem acerca da sua igreja. Sabemos que a igreja ela se apresenta de duas formas: de uma forma visível, que nós identificamos, e a igreja invisível, que é a igreja que somente Deus vê. Então o que Deus vai revelar para nós aqui é a igreja que Ele vê, a sua gloriosa igreja, a sua promessa que Ele tem para o seu povo. Como é que Deus enxerga a sua igreja, as suas características. Do verso 1 até o verso de número 5, nós observamos isso. Deus revela uma igreja gloriosa. Nos diz assim a palavra do Senhor: levantei os olhos e vi, e eis um homem que tinha na mão um cordel de medir. Então perguntei: para onde você vai? Ele me respondeu: vou medir Jerusalém para saber a sua largura e o seu comprimento. E eis que o anjo que falava comigo se afastou, e outro anjo veio e se encontrar com ele, lhe disse: corra e diga àquele jovem: Jerusalém será habitada, com todas as aldeias sem muralhas, por causa do grande número de pessoas e de animais que haverá nela. Pois eu serei uma muralha de fogo ao redor dela, diz o Senhor, eu mesmo serei no meio dela a sua glória. Amém. Então aqui, meus irmãos, Deus revela a igreja como uma cidade gloriosa, uma cidade sem muros, aonde o próprio Deus é aquele que protege o seu povo. Qual era, meus irmãos, a visão que as pessoas tinham da cidade de Jerusalém naqueles dias? Isso é muito importante. A cidade de Jerusalém, ela estava sendo habitada naquele momento por cerca de 50 mil pessoas. Não é um número muito grande. Se você olhar para os 400 mil israelitas que saíram do Egito, ali só tem uma pequena fração de pessoas. O cenário que eles têm de Jerusalém, dessa cidade, é um cenário caótico, é um cenário de destruição, é um cenário em que as cidades vizinhas, os povos vizinhos, estão ali para pressionar Israel, a fim de que ela não cresça e se estabeleça mais. Havia muitas pessoas que ainda estavam na Babilônia, fora da terra santa, fora da terra prometida, e eles, ao olhar para a cidade de Jerusalém, não tinha nenhuma perspectiva de melhora para lá. Então essa era a visão que eles tinham, de um templo que estava em ruínas, que
tinha que ser reconstruído, mas sem nenhum tipo de perspectiva positiva. Esta era a visão que as pessoas tinham da igreja naquele momento, da cidade de Jerusalém, em especial do templo, um local onde havia um cenário de destruição. Qual é a visão, meus irmãos, que nós temos da igreja hoje? Uma vez que nós identificamos Jerusalém como um símbolo e o sinal da igreja do Antigo Testamento. Muitos olham para a igreja, aqueles que não são cristãos, como um meio que pessoas oportunistas têm de arrancar dinheiro das outras. Você vai para a igreja, você vai lá dar dinheiro para o seu pastor, você vai lá ouvir uma mensagem e ficar escravizado intelectualmente. É assim que normalmente os não cristãos olham para a igreja, como algo irrelevante, como algo que não tem importância prática para os dias atuais. A igreja, para muitos, poderia ser facilmente fechada e trocada por qualquer outra coisa. E é isso que está acontecendo, por exemplo, na Europa, onde muitas igrejas estão fechando as portas. Essa semana mesmo eu vi um pedido de um missionário pedindo orações em favor das igrejas do continente europeu, que onde não está tendo mais cultos. A cada 2 meses tem um culto para 4 pessoas. Então, as igrejas que se tornaram bares, que se tornaram lojas, porque a sociedade já não vê a igreja como algo relevante ou importante para a sua vida. Mas como os próprios membros da igreja olham para a igreja? Essa é uma pergunta que deve ser feita e também buscada a resposta. Muitas pessoas olham para a igreja como um meio social apenas. Olham para a igreja como um ciclo de amigos, pessoas queridas. Eu vou lá para poder, às vezes, alguns buscar relacionamentos, buscar uma oportunidade de emprego, porque tem muita gente na igreja, né, que pode oferecer possibilidades para isso. Então, muitas pessoas, mesmo estando na igreja, têm este olhar para a igreja. Só que este não é o olhar que Deus tem acerca da igreja, meus irmãos. Nós muitas vezes olhamos, olha, aquela igreja lá, é a igreja numa comunidade periférica, é a igreja dos pobres. Aquela outra igreja está numa região mais favorecida, a igreja dos ricos. Olha, aquela igreja ali adota mais um perfil para jovens, então aquela é uma igreja voltada mais para os jovens. Então nós fazemos grandes separações, nós temos visões distorcidas acerca do que é de fato a igreja. E o anjo aqui, ele revela os princípios que uma igreja deve ter, porque é aquilo que vai nos esperar na glória futura. Ele nos diz o seguinte, que o anjo revela aqui qual é a estrutura da igreja. Primeiro, que ela é uma construção espiritual, é o anjo que está com o cordel de medir. É um anjo ali, é um ser angelical, ele está falando de uma figura espiritual que está trabalhando na edificação dessa igreja. Então, a primeira característica da igreja é que ela é algo espiritual. A segunda característica da igreja que nos é apresentada aqui é que ela tem uma mensagem urgente. No verso 3 e no verso 4 nos diz assim: eis que o anjo que falava comigo se afastou, e outro anjo veio e se encontrar com ele. E lhe disse: corra e diga àquele jovem, Jerusalém será habitada como as aldeias sem muralhas. Corra e diga. Veja que há uma urgência nessa mensagem, ou seja, a igreja ela é primeiramente espiritual, um edifício espiritual, uma cidade espiritual, e ela tem uma mensagem urgente. E essa mensagem, meus irmãos, ela acolhe a todos os tipos de pessoa, porque Jerusalém será habitada como uma cidade sem muralhas. Eu gosto muito de ver, talvez os irmãos também, mas eu gosto muito de ver as fotos da cidade no período mais antigo.
Você olha aquelas casas com os muros tudo baixinho assim, né? Com aquela cerquinha baixinha, com aquele jardim dentro da casa. Eu gosto muito, né? Eu acho muito bonito isso. Mas hoje a nossa realidade é muito diferente. Nós passamos na frente das casas, o que nós vemos? Muralha alta, né? Cerca em cima, né? Portão fechado, ouriço. Por quê? Para proteger a casa. Nós levantamos essa barreira, essa muralha, para que ninguém invada a nossa casa. Nós estamos marcando ali, fazendo uma delimitação, nos separando daquilo que é uma ameaça para nós. E muitas vezes, as pessoas fazem isso na igreja, levantando muralhas e distinções acerca de pessoas. Ah não, aquele dali vem daquela determinada região, eu não vou me envolver com ele. Não, a gente levanta imagens e levantamos muralhas acerca da igreja que Deus não estabeleceu. Essa mensagem urgente que a igreja tem é para todos os tipos de povos e nações. Veja que aqui o chamado evangelístico e missionário já no Antigo Testamento. Então a igreja é uma cidade sem muralhas. Meus irmãos, a igreja deve ser habitada por negro, por branco, por pobre, por rico, criança, idoso, jovem, adolescente, todos fazem parte da igreja. É essa a multiforme graça de Deus sendo evidenciada no meio do seu povo. Isso edifica a nossa alma. Uma igreja que é voltada apenas para um grupo de pessoas, ela está deixando de ser igreja. Está perdendo a característica fundamental do que é uma verdadeira igreja. Igreja não tem muralhas e distinções acerca disso, meus irmãos. É claro que nós entendemos que existe um padrão de ética, de moral a ser recebido e estabelecido pela igreja. Mas, todavia, o que Deus revela para nós acerca da sua igreja espiritual é que ela não tem essas distinções de raça, nação, cor, idade, condição social. A mensagem do evangelho é uma mensagem urgente e é para todos nós. Não possui muros, ou seja, não tem barreiras. A Jerusalém será habitada por pessoas e também animais, que é a nova cidade que Deus promete para o seu povo. Em última instância, meus irmãos, sabe o que isso significa para mim e para você? É que na igreja que Deus revela, na sua palavra, tem lugar para mim e para você. Cabe você. É para todos. Ele nos chama ao arrependimento, mas aqui é a porta do evangelho sendo escancarada para todas as pessoas. Não há distinções. Não é se é barbudo, como nosso irmão Lucas, se é careca, se tem bigode ou não tem, se tem a cara lisa, se tem cabelo. Meus irmãos, a igreja é para todos. E todos devem receber a mensagem do evangelho. Ah, chegou o irmão ali, não sei o que, de brinco, de piercing. A igreja vai pregar o evangelho. Vai ser instruído com a mensagem cristã, de arrependimento, de fé, de caminhar e amar ao Senhor com todo o coração. Porque o que nos espera no novo céu e numa nova terra é uma cidade gloriosa. São pessoas de todas as tribos, línguas, povos e nações que vão compartilhar da mesma glória com o Cordeiro. E ele diz aqui que o próprio Senhor será a muralha deles. Ou seja, ele está fazendo uma menção aqui de quando eles saíram da terra do Egito e estavam caminhando para a terra prometida, aonde o próprio Senhor estabelecia uma coluna de fogo para protegê-los e também a nuvem para sustentá-los no calor. Então, ele está mostrando aqui os seus atos de redenção para o seu povo. Eu vou ser a proteção de vocês. Eu vou ser a glória de vocês. É isso que ele está prometendo acerca da sua palavra. O que é a verdadeira igreja? A visão que Deus tem acerca da sua igreja.
Por isso, meus irmãos, é impossível ser membro de uma igreja sozinho no nosso lar, na nossa casa, ser um desigrejado, alguém afastado da comunidade do Senhor, porque igreja envolve estar fazendo parte de um todo. Nós somos apenas um bloco desse grande edifício que é a igreja do Senhor Jesus Cristo, essa grande cidade que Ele estabelece. Mais uma vez eu volto a te perguntar, como é que você vê a igreja? Será que você vê a igreja com essas características? Como uma mensagem urgente, com gente de todos os jeitos possíveis, gente que você tem afinidade, gente que você não tem afinidade, gente que você vai com a cara e parece, né, que a linguajar comum, um santo bateu, não é assim? E tem gente que parece que não desce, rapaz, é difícil, mas a igreja vai estar cheia de gente. E isso, meus irmãos, é glorioso para nós, porque faz parte do ser igreja, principalmente a igreja visível. E o que é mais interessante aqui é que Deus nos chama para fazer parte dessa igreja. Observe a partir do verso 6. Ele diz: Vamos, fujam da terra do norte, diz o Senhor, porque eu espalhei vocês como os 4 ventos do céu, diz o Senhor. Vamos, fuja, Sião, você que habita com a filha da Babilônia, pois assim diz o Senhor dos exércitos, para obter a glória, Ele me enviou às nações, que saquearam os bens de vocês. Porque aquele que tocar em você, toca na menina dos meus olhos. Porque eis que agitarei a mão contra eles, e eles virão a ser presa daqueles que os serviram. Assim vocês saberão que o Senhor dos exércitos é quem me enviou. Aqui é o chamado de Deus para aqueles que ainda estão dispersos, dizendo: voltem, fujam do lugar que vocês estão, porque o lugar que vocês estão será o quê? Destruído. Eu vou agitar minha mão contra essas nações. Porque o que estava acontecendo ali? Havia muitos israelitas que estavam fora de Jerusalém. Ele vai falar: o quê? Eu vou voltar para aquela cidade? Eu já estou bem estabelecido aqui. Imagine você, um israelita, ouvindo essa mensagem: eu já constituí família aqui nessa cidade que eu estou, eu já tenho emprego aqui, eu estou bem estabelecido, eu tenho projeções boas para o futuro, o que é que eu vou fazer em Jerusalém? Numa cidade que mal está sendo construída ainda. Então, para ele não fazia sentido nenhum sair da onde ele estava. Mas o que Deus está dizendo para ele? Saia do meio das filhas da Babilônia. Você será destruído se você ficar aí. É a mesma mensagem, meus irmãos, que nós ouvimos, por exemplo, de Sodoma e Gomorra. Fuja do meio, saia daí e se refugia na cidade que Deus está preparando. Aqui, meus irmãos, é Deus chamando o seu povo e dizendo: olha, a casa que eu estou preparando para vocês, a cidade que eu estou preparando para vocês, a salvação. Saia do mundo de pecado. Fujam para Deus. Você não tem segurança onde você está, por mais que pareça que você esteja estabelecido. A sua segurança deve estar tão somente no Senhor. E o Senhor vai começar a apresentar aqui algumas razões para que nós possamos pertencer à sua igreja. É como se Deus estivesse apelando com a gente: olha, você deve fazer parte dessa igreja por isso, primeiro, porque há salvação na igreja. Você deve se refugiar no Senhor, e aqueles que se refugiam no Senhor fazem parte desse povo. Fuja da onde você está, saia daí, porque o lugar que você está será subjugado e destruído. Meus irmãos, isso é glorioso. A mensagem da salvação, da redenção, foi confiada à igreja de Deus. Aqueles que foram alcançados por essa mensagem, se arrependeram dos seus pecados, fazem parte do povo de Deus. Se você um dia ouviu a mensagem do Evangelho, foi por alguém que já ouviu essa mensagem fazendo parte de um corpo eclesiástico.
A salvação, ela faz parte da mensagem e daqueles que estão na igreja. Então, a primeira razão que Deus vai nos apresentar aqui, para sermos membros da sua igreja, é que há salvação na igreja. Isso, meus irmãos, tem implicações diretas para nós. Não há salvação no mundo pelo qual nós nos encontramos caído. Não existe redenção no seu trabalho, não existe redenção na sua família, não existe redenção na forma de governo, nos sistemas políticos. Existe a redenção, a salvação, somente por meio de Jesus Cristo. E Ele é anunciado, e Ele é comungado, compartilhado com o povo de Deus na igreja. Por isso Ele nos chama para sermos membros da sua igreja. Então, a primeira razão é que a igreja possui a mensagem da redenção. Há salvação no meio da igreja. Compartilhando aqui, meus irmãos, a palavra de João Calvino, alguns têm até por algo estranho, mas a igreja como a mãe de todos os fiéis. Porque, de fato, é através da igreja que nós somos gerados como filhos de Deus. Nós somos fortalecidos, nós somos alimentados pelo Senhor. A igreja como essa grande mãe dos fiéis que proclama o evangelho da salvação. A segunda razão que Deus nos oferece para sermos membros da igreja é que você, sendo membro da igreja, você faz parte daqueles que Deus tem um olhar especial, que Deus tem um carinho e um cuidado peculiar. A palavra de Deus vai dizer que nós somos como a menina dos seus olhos. Veja que a primeira razão, porque não tem salvação onde nós estamos no mundo caído, mas existe salvação na igreja. Segunda razão, se você, sendo membro da igreja, você faz parte daqueles que Deus tem um cuidado especial, Deus tem zelo pela sua vida, como a menina dos seus olhos. Eu já passei por 2 cirurgias na vista. Uma das coisas que causa grande aflição é quando está com um ponto dentro do olho e precisa retirar os pontos de dentro do olho. E aí a médica vai lá, e com a pinça, e com a própria pinça dentro do olho da gente para tirar o ponto. Aquilo é um negócio que causa muita aflição, porque a pessoa colocando o dedo dentro do seu olho, mas você permite porque é para o bem, você está buscando tratar dos olhos, mas naturalmente ninguém deixa o outro colocar o dedo dentro do olho. Se você está perto de uma partida de futebol que a bola vem para cima de você, naturalmente o que você faz? Fecha o olho e vira a cara, tentando proteger, porque é um local sensível. Então, quando Deus diz que nós somos como a menina dos seus olhos, é que Ele tem um cuidado especial. Ninguém toca em você sem antes ter passado por Ele. Veja se esse não é o caso de Jó. Quando o diabo vai tocar na vida de Jó, o diabo só toca porque Deus determinou, senão não tocava. Então, meus irmãos, ser membro da igreja de Deus é estar sob o cuidado especial de Deus. Isso não quer dizer que nós não vamos passar por lutas e provações. Olha quantas lutas nós já passamos durante a semana que passou. Mas quer dizer que Deus vai estar conosco em todos esses momentos. Que Deus vai edificar a nossa alma. E que nós estamos sob o seu cuidado especial. A terceira razão que Deus nos apresenta para sermos membros da sua igreja é que a igreja, ser membro da igreja, significa também ser alegre. Veja o verso 10. Alegre-se e cante, ó filha de Sião, porque eis que venho e habitarei no meio de você, diz o Senhor. Então veja as razões que Deus vai apresentando. Na igreja a mensagem de salvação, na igreja há cuidado especial. Sermos membros da igreja há alegria para nós. Não faz sentido nenhum, deixa eu falar um negócio para você, não faz sentido nenhum o cristão acordar de mau humor com a vida. Não faz sentido. Se você acorda azedo, se você acorda maltratando sua esposa, seus filhos, se você acorda maltratando seus pais porque acordou, você está acordando errado. Porque o povo de Deus é um povo
alegre-se e cante, ó filha de Sião. Por quê? Qual que é a razão? Ele vai mostrar porque Deus habita no meio de vocês, porque você tem salvação, porque você tem o cuidado especial de Deus, você tem razões para se alegrar. Então um crente que vive carrancudo, bravo, brigando com todo mundo, insatisfeito, não está vivendo como crente, não está vivendo como um membro da família de Deus, que tem Deus habitando dentro do seu coração. Então essa é mais uma razão para pertencermos à igreja do Senhor, termos a verdadeira alegria que procede do Espírito Santo, porque Deus habita no nosso meio. A quarta e última razão é que o verdadeiro membro da igreja tem, é que Deus mora dentro dele, sendo ele o próprio templo do Espírito Santo. Meus irmãos, e este é o maior benefício de todos que nós já encontramos. É Deus Todo-Poderoso, habitando no ser finito e limitado como eu e você. Quando Moisés, ele foi chamado pelo Senhor para libertar Israel da terra do Egito, ele argumentou com o Senhor, porque ele não estava querendo ir, sabia das dificuldades que enfrentava, ele falou assim, mas como é que o povo vai acreditar em mim? Deus falou para ele fazer os sinais, aí Moisés argumenta de novo, e ele falou assim, mas eu sou pesado de língua, eu não sei falar direito, eu não sei me comunicar, como é que eles vão dar ouvidos a mim? O Senhor disse assim para Moisés, eu vou estar com você, vá e eu vou estar com você. Moisés experimentou essa presença real do Senhor, sendo a habitação do Senhor. Moisés já no deserto, caminhando com o Senhor, com aquela nação rebelde que muitas vezes reclamava, a nação se desviando dos caminhos do Senhor, Moisés intercedendo por essa nação, e o Senhor fica desgostoso com o povo de Israel, com a sua igreja. E ele diz o seguinte para Moisés, eu não vou mais com esse povo. Eu vou enviar o meu anjo, vocês vão vencer as batalhas, vocês vão entrar na terra prometida, mas eu não vou mais com este povo, porque ele é obstinado, ele é duro de coração. E Moisés disse o seguinte para Deus, Senhor, se o Senhor não for conosco, não nos faça subir daqui, porque a presença do Senhor é melhor do que a vida. A presença do Senhor no nosso meio é o que faz sentido a todas as coisas. Se o Senhor tirar a sua presença, a sua habitação do meio de nós, nós estaremos perdidos. Por mais que vençamos as batalhas, por mais que entremos na terra prometida, mas se o Senhor não estiver conosco, em vão será todo o nosso trabalho e nossa peregrinação. Meus irmãos, e é isso que é glorioso, é habitar com o Senhor, é Deus habitando junto conosco. E essa é a promessa dele. Agora, diante dessas razões que Deus nos apresentou para sermos membros da sua igreja, qual é a razão que nós apresentamos para não ser? Se na igreja há salvação, se na igreja há cuidado especial de Deus, se na igreja há alegria, se na igreja nós temos a presença real do Senhor habitando em nós, qual é a razão que nós vamos apresentar para não sermos membros de uma igreja saudável? Não há razão, meus irmãos, para não pertencermos à igreja de Deus. E Deus revela que Ele já está edificando a sua igreja. A partir então do verso 12, nós vemos a conclusão da mensagem. Então o Senhor herdará a terra de Judá com a sua porção na terra santa, e essa é a única vez que as Escrituras chamam Jerusalém de terra santa. E voltará a escolher Jerusalém. Verso 13 então, calem-se todos diante do Senhor, porque Ele se levantou da sua santa morada. Deus está, meus irmãos, trabalhando na edificação do seu povo. Nada pode parar a igreja do Senhor Jesus Cristo. É o que Ele tem feito desde o começo do mundo, e Ele vai concretizar
até o final dos tempos. A sua igreja sendo reunida para louvá-lo através da morte e ressurreição de Cristo Jesus. Essa é a mensagem urgente e gloriosa que nós temos. O próprio Deus está trabalhando neste propósito. Ele repete a promessa de habitar no meio do seu povo. E ele já se levantou da sua morada para realizar este propósito. Com isso, meus irmãos, nós temos algumas aplicações práticas aqui. Como verdadeiro membro da igreja, nós devemos estar empenhados na obra da evangelização, do discipulado, porque isso faz parte do grande plano de Deus, a mensagem urgente para todas as nações. Todo verdadeiro membro da igreja está empenhado na obra da evangelização, porque ele quer ver o céu cheio de redimidos, ele quer ver a sua família junto com ele nos céus. Então todo cristão ele está empenhado na obra da evangelização, porque ele sabe que na igreja de Deus não há muro, não há barreiras, não há limites para que ele possa pregar o evangelho. A segunda consideração que nós fazemos acerca disso é que os verdadeiros membros da igreja não se põem em julgo desigual com os descrentes, porque eles são templo e habitação do Espírito Santo. Logo, como diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios, como pode a justiça ser parceira da maldade? Como pode a luz conviver com as trevas? Que harmonia pode haver entre Cristo e o diabo? Como alguém que crê pode se ligar a quem não crê? Então veja que uma vez que nós somos templo de Deus, morada do Espírito Santo, nós não temos como nos prender num julgo desigual. E quando eu digo julgo desigual, não é apenas relações de relacionamento, de intimidade, de homem e mulher, de se relacionar nesse sentido, mas também de termos alianças com princípios e valores que são comprometidos com aqueles que não temem ao Senhor. Então, que nós não nos coloquemos em julgo de desigual, porque nós pertencemos ao Senhor e nós temos padrões muito mais elevados do que o mundo pode oferecer. Terceira consideração, hoje tem consideração bastante, meus irmãos, anotem aí. O verdadeiro membro da igreja, ele tem um cuidado especial de Deus. E como é bom, meus irmãos, poder saber disso. É no momento de angústia, de aflição, é você olhar para o seu Senhor e saber, Ele sabe o que eu estou passando. E Ele vai cuidar de mim nessa situação. Eu posso não entender a forma dele agir, mas eu sei que Ele me ama por meio do seu Filho, e todas as coisas vão cooperar para o meu bem, porque nós estamos sob o cuidado especial de Deus. Ser verdadeiro membro da igreja é ter a alegria do Espírito Santo. Nada, meus irmãos, podem comprar a paz que excede todo entendimento, que Deus oferece por meio da sua palavra. Essa é a grande riqueza que nós temos por pertencermos a essa grande família que é a igreja de Deus. Aqui no Jardim São Francisco é uma pequena fração dessa família, mas nós estamos ligados a todo o povo do Senhor, que Ele tem chamado para o seu reino e a sua glória. O verdadeiro membro da igreja, ele ama a igreja de Deus. Você pode olhar para a igreja e dizer, tem muitos problemas, e é verdade, tem mesmo. Há pecados sérios e gravíssimos cometidos no meio da igreja. Mas, meus irmãos, todos que foram redimidos pelo Senhor, eles amam a igreja do Senhor. Eles querem estar no meio da igreja, porque eles sabem que ali há salvação, ali há alegria, ali há perdão, há reconciliação, há paz de espírito. Então não deixe a igreja do Senhor Jesus Cristo. E por último, zele pelo seu corpo, porque ele é templo do Espírito Santo. Eu sei que muitos fazem disso uma idolatria, mas não muda a realidade, que nós devemos cuidar do nosso corpo como templo do Espírito, de tratá-lo como honra, né? Até mesmo após a morte nós devemos ter essa preocupação, porque nós somos templo e morada do Espírito Santo. Deus nos fez a sua imagem e semelhança. O nosso corpo, ele tem valor para Deus. Então cuide do seu corpo. Sei que hoje existem muitas mensagens, né, que você tem que cuidar de você mesmo e tudo mais.
Todavia, meus irmãos, é necessário, cuide da sua alimentação, atividade física, tudo isso é importante, porque somos morada do Espírito Santo. Como é que nós vamos trabalhar para Deus? Como é que nós vamos fazer a vontade de Deus se pela nossa própria negligência nós não estamos cuidando do templo que Deus confiou a nós? Então, o cuidado com a saúde, com a alimentação, com a atividade física, tudo isso é muito importante também para a proclamação do Evangelho e como membros do corpo de Cristo, poder estarmos saudáveis para pregar o Evangelho da redenção. Por último, e agora vamos encerrar, né? Apocalipse capítulo 22. Apocalipse capítulo 22, a partir do verso 1. Assim, meus irmãos, o Senhor hoje tem nos revelado a visão que Ele tem acerca da igreja e o chamado que Ele nos tem para poder pertencermos à igreja. Apocalipse capítulo 22, a partir do verso 1, nos diz assim: Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da praça da cidade e de um outro lado do rio está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas das árvores são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição nela. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o adorarão, contemplarão a sua face, e na sua testa terão gravado o nome dele. Então já não haverá noite, e não precisarão de luz de lamparina, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão para sempre. Então o anjo me disse: Estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Amém. Observe, meus irmãos, a mesma visão que Zacarias teve lá no Antigo Testamento. É uma visão que João também tem na ilha de Patmos, mostrando a gloriosa esperança do povo de Deus, a toda a igreja reunida, no novo céu e numa nova terra, para adorar ao Cordeiro, que é digno de todo louvor e adoração. Amém?